Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Neste momento eu vou passar aqui um estudo ou um sermão que foi pregado aqui na igreja, né? Mas infelizmente eu perdi, a internet não estava boa, né? E o sermão não foi gravado, né? A live não funcionou, a internet caindo, né? O inimigo não queria, né, que esse sermão fosse para o ar, mas ele já é derrotado. Então o que foi que eu fiz? Eu gravei, certo? Eu estava na plataforma nesse dia, aí eu gravei no meu celular, né? O celular que estava filmando não pegou a filmagem, né? Não foi para o ar, mas eu gravei. Só que o que é que acontece? Eu perdi os primeiros 2 textos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ler aqui com vocês os primeiros 2 textos da mensagem. A mensagem fala sobre o evangelismo e o testemunho do cristão. Para você ter sucesso na vida cristã, no evangelismo, você tem que primeiramente evangelizar os seus. Se eles porventura não aceitarem, né, você não pode fazer nada, né? Entregar a Deus e seguir sua vida, mas primeiramente você tem que tomar conta dos seus. O que acontece? O primeiro verso que ela leu foi Atos 1, verso 8, que diz assim: Jesus disse aos discípulos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o que é que ela fez aqui? Ela associou esse verso, trazendo para a nossa aplicação pessoal, né? Que Jerusalém é a nossa casa, devemos ser testemunhas de Cristo na nossa casa. Judéia, que seria a igreja, se eu não estiver enganado, né? Se eu não entendi errado, porque faz algumas semanas já que foi esse sermão, mas se não estiver enganado foi isso. Jerusalém é a nossa casa, somos testemunhas de Cristo na nossa casa. Judéia, a igreja, somos testemunhas de Jesus na igreja. E Samaria, a nossa vizinhança. E aí os confins da terra, né? Que é o nosso ambiente de trabalho, a rua e etc, né? Então ela fez essa associação, muito interessante por sinal. E aí vem 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu vou ler o verso e logo em seguida eu vou deixar aí realmente o sermão, que foi essa parte que eu gravei em diante, certo? 1 Timóteo 5, verso 8 diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então que você acompanhe o vídeo a partir de agora, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se tiver algum pedido de oração, deixe também o pedido de oração. Preste atenção nesse sermão, nesse estudo, que é muito edificante realmente, e compartilhe o vídeo também, né? Com aqueles que são adventistas, com aqueles que não são adventistas, mas são também cristãos de outras igrejas, tá certo? Então que Deus te abençoe e fica aí com o vídeo, com o sermão. O verso 8, que nos diz o seguinte: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Esta mensagem, irmãos, Deus nos manda nesta manhã para nos chamar a atenção com o cuidado com a nossa família. O culto familiar é a base para o evangelismo. Dos filhos, dos cônjuges e dos familiares. Existem muitas pessoas que são visitados e o visitante não vê Jesus dentro daquele lar. Existem filhos que não veem Jesus dentro do seu lar. Existem cônjuges que não veem Jesus dentro do seu lar. Irmãos, eu posso pregar a mensagem mais bela possível, mas se eu não tiver uma conduta cristã, as minhas palavras serão vãs. Existem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente dentro da sua casa não são reconhecidas
histórias. E um homem que estava do meu lado, ele começou a reclamar, isso era uma injustiça, e tanto tempo, tanta demora. E uma criança que estava com ele, aparentemente seus 8 anos, disse para ele: e o senhor? E a injustiça que o senhor fez com o tio fulano? Aí ele disse: injustiça? Se esqueceu, foi? Mas o senhor cometeu uma injustiça com ele. E aquele senhor ficou envergonhado. Nós achamos, irmãos, que a criança, ela não percebe as coisas. Mas as crianças, elas entendem muito bem. Melhor do que eu, que estou com a mente cansada. As crianças, elas observam. E ela vê a nossa conduta. E logo ela vai nos acompanhar. E nós devemos, irmãos, ter uma conduta cristã. Começando dentro da nossa casa. Jerusalém, a minha casa. Judeia, os meus parentes. Samaria, os meus vizinhos. Por fim, os confins da terra. Existe, infelizmente, irmãos, muitos cristãos que se intitulam seguidores de Jesus, discípulos, mas os seus familiares não sabem disso. Os seus vizinhos não sabem disso. Só a igreja. Só a igreja é quem sabe que a irmã Gilvânia é cristã. Porque o meu vizinho não sabe. A minha família não sabe. Os meus vizinhos não sabem. E os que convidam, frequentam a minha casa, não sabem. Muitas vezes, nós não queremos que os outros saibam que nós somos cristãos. Só dentro da igreja. Lá fora não precisa ninguém saber que eu sou cristão. Mas o nosso Jesus, nesta manhã, diz a cada um de nós que nós devemos evangelizar em Jerusalém, na Judeia, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, a minha casa. Judeia, os meus parentes. Samaria, os meus vizinhos. Depois, os confins da terra. Irmãos, nós como cristãos, de boca fechada, também pregamos o Evangelho. Amém. Porque as pessoas, elas observam mais as minhas atitudes, a minha conduta, o meu comportamento, as minhas palavras. E eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Na década de 89, eu vinha da escola. E eu me senti tão envergonhada, tão envergonhada. Vinha um grupo de cristãos e um fez uma pergunta para o outro e ele não soube responder. E eu fui e respondi. E aquela pessoa olhou para mim de cima a baixo: a senhora está desviada, né, irmã? E eu: oh, meu Deus, o que é que eu preciso mudar? Irmãos, muitas vezes nós dizemos: Deus só quer o coração. É verdade. Mas quando Ele entra, a mudança acontece. Amém. Onde Jesus mora, as coisas são diferentes. Jesus, Ele vê o meu coração, mas o mundo me vê por fora. Não que a minha vestimenta vai dizer que eu já estou com passaporte para a salvação. Mas o mundo vai ver, ali vai uma mulher diferente. Em meio à multidão, você vai ser notado pela sua diferença. Dentro da sua casa, os outros vão ver a diferença. Quem eu era e quem eu sou. O meu filho, quando ele chegou para mim, ele tinha 8 meses. Eu já professava
Aos 18 anos, ele casou. Quando ele casou, o primeiro sábado ele já não foi para a igreja. Perguntei o porquê. Não, porque não deu. O segundo sábado ele já não foi. Conversei com ele. No terceiro sábado, ele disse, eu não posso mais conversar. Já disse tudo o que tinha que dizer. E ele disse, mas eu não posso ir para a igreja porque eu vou para a aula aos sábados. E eu disse para ele, todo sucesso sem Jesus é fracasso. Prefiro você, zelador, salvo, a um doutor perdido. Mas exerça o seu direito que Deus lhe deu de livre-arbítrio. Mas eu digo a vocês, me sinto triste, porque eu não queria ele no mundo, mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio. Me convidou para um evento na faculdade, no sábado. E eu disse, meu filho, parabéns, você está sendo graduado, mas é sábado. E sua mãe professa a guarda do sábado. Infelizmente, não vou poder estar com você lá, mas todo sucesso. Porém, sem Jesus, você já sabe, né? E ele saiu de cabeça baixa, mas eu digo a vocês, não fui nem ele, porque o testemunho que eu dei para ele foi a guarda do sábado. Se agora eu caminho com ele, eu vou estar desfazendo o que eu disse. Mas entristece quando a gente ensina o caminho que ele não segue. Porém, dentro de nós fica a consciência tranquila. Os meus ensinamentos foram corretos. Testemunhei muitas vezes. Graças ao meu Deus, o troféu é dele, não é meu, o troféu é dele. Ele é um cidadão. Aprendeu. Quando é aniversário da igreja, que a igreja o convida, ele vai. Ele sabe o caminho. Não segue, é com ele e Deus. Mas ensinamentos foram dados. Nós devemos, dentro da nossa casa, mostrar que Deus precisa ser reverenciado. Eu não sei quantos de vocês já foram a uma igreja católica. Irmão, se tem algo que eu admiro nos meus irmãos católicos, é a reverência. É incrível, incrível. Eles passam a semana toda sem se ver também. Mas no horário da missa, ninguém ousa a atender o celular. Ninguém ousa a desviar a atenção do que o padre está falando. A reverência. O cuidado. E eu fui ensinar. E aqui dentro é o templo do Senhor. Amém. Amém. E aqui devemos prestar toda reverência. E devemos, dentro da nossa casa, também ensinar a reverência ao nosso Deus. As pessoas precisam ver que dentro da nossa casa mora Jesus. Amém. Eu sou fruto de uma família. Fui trabalhar com esta família adventista. Eu não era adventista, não conhecia essa mensagem, mas eu fui trabalhar nessa casa. E lá eu via Jesus. Amém. A família, eles realmente viviam o que pregavam. Eles mostravam reverência ao nome de Deus. E quando me evangelizaram, eu não tinha outra saída. Porque dentro da casa eu só via Jesus. Tudo era Jesus. E eu me apaixonei por esse Jesus. Amém. Irmãos, há 40 anos atrás, eles me ensinaram
ensinaram: evite se atrasar para os cultos. Evite. Mas se acontecer um imprevisto, chegue e tome o seu lugar. Dentro da casa de Deus, a gente não deve sair feliz sábado, sair apertando a mão de todo mundo, porque quebra a reverência. Então atrasou, tome o seu lugar. Fique lá quietinha, porque existe um momento da confraternização na escola sabatina e aquele que chegou atrasado vai se confraternizar. Mas não devemos quebrar a reverência. Devemos ter compromisso. Eles me ensinaram de uma forma tão gostosa, porque dentro da casa deles, a comida do sábado era diferente. A roupa que eles usavam no sábado era diferente. Irmãos, e era aquela paz. A gente acordava com aquela paz. Passava-se o dia naquela paz. E eu disse: eu quero ser Jesus. Eu quero servir a esse Jesus. Ensinei isso dentro da minha casa. Compromisso. E eu digo a vocês, aprendi muito com aquela família. Palavras, o seu sim é sim, o seu não é não. Compromisso. Prometeu, cumpra. Marcou compromisso com alguém, se não puder, avise. Mas não deixe aquele alguém esperando. Porque o cristão, e sempre diziam isso, o cristão, ele é observado. E o que os outros vão guardar é as falhas. Portanto, devemos evitar as falhas. Se nesse momento alguém chegar na minha casa me procurando, o que é que os meus vizinhos vão dizer? O que é que eles sabem? Eu não sei dessa mulher não. Ou eles dizem: ela foi para a igreja, porque no sábado ela vai para a igreja. Nós devemos sermos exemplo. Existem algumas pessoas que dizem: a minha igreja não deixa eu trabalhar no sábado. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Eu não trabalho sábado porque a Bíblia, o meu Deus, me diz que eu tenho que observar este dia como um dia de guarda. É o meu compromisso com Deus. E eu tenho que passar isso para os meus na minha casa. Incrível. Aos sábados, não trago celular para a igreja. Por quê? Porque ninguém liga para mim. Ninguém liga para mim. Certo dia, uma amiga precisava falar comigo. Aí ela disse assim: ó, eu estou ligando para tu agora, porque agora tu pode atender, né? Era de noite, sábado à noite. Porque eu sei que no sábado está na igreja. Todos que me conhecem sabem que no sábado eu estou na igreja. Não faço nenhum compromisso no sábado. Independente. Não recebo visita no sábado. Eu vejo algumas pessoas: eu não fui para a igreja porque chegou uma visita na minha casa. A visita não sabe que você tem compromisso no sábado? Ninguém ousa ir para a minha casa no sábado, porque sabe que no sábado eu tenho um compromisso com Deus. A menos que possamos sair do culto e irmos almoçar na minha casa. Porém, existem aqueles que os filhos se desviaram. Mamãe, eu vou para a sua casa no sábado. Aí a mãe deixa de ir para a igreja para receber aquele filho, e que o filho já está fora e a mãe está apoiando. Não, filho, sábado é que eu vou estar. Vá para a igreja e da igreja vai junto para casa. Devemos mostrar temor a Deus, reverência, amor a Jesus e o valor da oração. Em abril,
feliz quando uma das minhas sobrinhas, com 43 anos, pediram para as pessoas falarem alguma coisa sobre mim e ela disse: eu lembro da minha tia, quando eu era criança, que ela ia passear com a gente, passeios que ela não gostava, mas ela ia para nos agradar. E lá ela dizia, antes de ir para o brinquedo, orar, pedir a proteção do nosso Deus. Quando terminava o passeio, orar, agradecer a Deus. E esse exemplo, minha tia sempre mostrava oração, o valor da oração. E as pessoas, elas guardam algo de nós. E o que é que os meus guardam sobre mim? O que é que os meus pensam de mim? O que é que eles veem em mim? Será que o meu filho... Quem é a senhora? Qual é a autoridade que a senhora tem para questionar que eu estou fora da igreja? Que a senhora não vive na igreja? Que a senhora não tem o exemplo de cristã? Será que os meus vizinhos... para ser crente nessa daí eu não quero ser, não. Irmãos, nós que intitulamos cristãos, nós devemos ser exemplos de Cristo. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. A minha família precisa ver em mim exemplo cristão. Eu tenho uma irmã mais velha, que ela fala muito mal dos cristãos. Muito mal. Mas ela diz assim, eu sempre digo para ela, a gente envelhece, a gente adoece e a gente precisa de pessoas. E ela diz, mas você vai cuidar de mim. Eu sei, você vai cuidar de mim. Você tem um compromisso com Deus. Então você vai cuidar de mim. E eu disse, sim, mas eu não posso adoecer primeiro do que tu, não. Eu não posso morrer primeiro do que tu, não, criatura. Não, mas Deus não vai deixar, não. Porque o teu Deus não vai deixar, não. Porque é para tu cuidar de mim. Porque eu sou a única pessoa que me aproximo dela. A única. Não é porque eu sou boa, não, viu? É porque eu tenho um compromisso realmente com Deus. Mas ela é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa perversa. Porém, eu tenho um compromisso com Deus. E eu sempre digo aos meus, eu me aproximo dela, porque quem está comigo é maior do que quem está com ela. Amém. Glória a Deus. E eu creio que ela, um dia, antes de partir, vai fazer a decisão lá de Jesus. Amém. Porém, irmãos, não é fácil. O próprio Jesus disse que estava nos chamando não para uma vida fácil. Porém, é necessário nos esforçarmos e viver uma vida cristã. Porque os outros, eles usam óculos de grau para ver os nossos defeitos. Porém, são míopes para ver os nossos acertos. Mas nós precisamos nos esforçar. Nós devemos ter uma boa conduta para que o diabo se envergonhe de não ter o que falar de nós. Amém. Quando ele chegou na presença de Jesus, e Jesus só observasse o meu servo Jó, e ele não tinha o que falar mal de Jó, não. Por isso que ele inventou. Mas também o Senhor cobre Jó de bênção, porque ele não tinha outra coisa para dizer. E será que nesse momento, se ele chegar na presença de Jesus, e Jesus perguntar, observasse a minha serva Gilvânia, será que ele vai ter se envergonhar por não ter o que falar sobre mim? Ou ele vai mostrar acusações, coisas que eu faço que vocês não veem? O cristão, ele não deve ter vida dupla. Há 40 anos atrás, eu fui chegando numa loja, passando em frente a Dantas Barreto, numa loja de disco, que antigamente existia disco, e estava tocando hino. Era, mamãe, vamos morar na igreja, porque na igreja papai é santo demais.
mais. Eu parei para ouvir e muitos de nós, irmãos, temos uma vida assim. Dentro da igreja somos santos demais, mas dentro de casa, os nossos não veem essa santidade. Existem muitos maridos que estão querendo ver na esposa o Jesus que ela prega. Muitas esposas estão querendo ver nos maridos o Jesus que eles pregam. Existe, infelizmente, muitas pessoas que só conseguem ser cristãos dentro da igreja. Mas o meu ministério, ele começa dentro da minha casa. E eu digo a vocês, é o campo mais difícil. Pregar para quem nos conhece é mais difícil. Pregar dentro da nossa casa é mais difícil. Você encontrar alguém na rua e falar que Deus muda, que Deus é bom, é fácil. Mas como eu vou mostrar para o meu filho que Deus muda se a mudança não começou em mim? Existem pessoas que estão no meio das suas amizades, aí alguém faz uma piadinha com o nome de Deus, aí eu, como cristã, eu acho a coisa mais linda. Aí eu começo a rir, ridicularizando o Deus que eu prego. Eu costumo dizer, falo com todo mundo. Eu passo na rua dando bom dia a todo mundo. Amigos, eu só escolho os amigos de Jesus. Eu só escolho para amigos aqueles que vão me ajudar a subir. E não precisa. A palavra de Deus diz que os bons costumes, os maus costumes corrompem. Quando a gente está muito junto com alguém que tem um linguajar profano, se a gente continuar com aquela amizade, vamos começar a ter o mesmo comportamento. Nós muitas vezes queremos dizer aos nossos filhos, preste atenção com quem você vai andar. Mas as minhas amizades não são tão boas. Muitas vezes eu digo que sou cristã, mas eu escuto algo que ele contou e passo para ele. E muitas vezes com algumas pitadinhas a mais. E o meu filho, os meus parentes, o meu esposo estão observando. E aí, a irmã paraguaia? Se tem uma coisa que eu não suporto, é quando alguém diz para o outro, é um crente paraguaio. Eu não suporto isso. E o cristão não tem que permitir. Nós não devemos permitir que ninguém zombe da nossa fé. Nós temos que dar exemplo. Difícil é. É muito difícil. Muitas vezes, alguém nos convida para uma festa no sábado. Não posso. Não devo, porque eu tenho compromisso com o meu Deus. E muitas vezes, a gente não quer ser desagradável, aí eu vou. Não vou ser desagradável. Para não entristecer o meu amigo. Mas como eu posso entristecer o meu Deus? No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, nos diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo o exemplo que Timóteo teve dentro da sua casa. A fé que Timóteo estava professando era o que ele viu na avó, na mãe, e agora Timóteo estava exercendo a fé que ele aprendeu. Se hoje eu me chamar saudável, que legado eu deixei para minha família?
qual a referência que eles vão ter sobre mim. Irmãos, eu me senti muito entristecida. O meu filho, ele me conhece tanto que ele diz assim: a senhora reclamou, eu reclamei o quê, criatura? Eu nem falei. Ele disse: não precisou a senhora falar, não. O seu olhar já reclamou. Mas eu não falei. Eu entendo muito bem. Porque tem coisas que a gente nem precisa frisar. Então eu fiquei muito triste quando eu o encontrei, ele, a esposa e a sogra, os três embriagados. E eu me senti muito triste, muito triste. E ele veio, me abraçou, me deu a bênção, mas eu não falei nada. Do outro dia ele foi na minha casa: não, porque a senhora reclamou, porque eu reclamei, eu nem falei. Aí disse: não, mas a senhora, o seu olhar já me disse tudo, desculpe, é porque a gente teve uma festa, mas eu não falei, eu só ouvi as desculpas dele, mas eu não falei, porque o que eu tinha de falar, eu já tinha falado antes. Não devemos ser um cristão chato, ter aquele que invade a privacidade do outro. Ter uma conversa é o suficiente, o restante é oração. E os outros precisam ver que você tem exemplo de oração, exercício da palavra. Os outros precisam ver em mim que eu sou uma mulher de Deus. Não é necessário você sair dizendo: olhe para mim, eu sou crente, olha a minha Bíblia, maior do que eu. Se as suas atitudes não confirmarem. Nunca deixe que ninguém zombe da sua fé. Não permita que ninguém tire gracinha da sua igreja. E nunca propague erros da sua igreja. Aqui é uma família. Não existe família perfeita. E muitas vezes nós cometemos o erro de falar dentro da nossa casa os erros da igreja. E muitos dizem: eu estava lá nessa igreja, eu vou. Porque as informações que eles escutam são os defeitos. O que é que eu vou fazer lá? Existem pessoas que chegam em casa, saem do culto e quando chegam em casa é falando mal do pregador, mal de quem louvou, mal de quem fez a escola sabatina. Seu filho está ouvindo. Seu marido que não é cristão está ouvindo. Sua esposa que não é cristã está ouvindo. Aí qual é a conclusão? Eu não vou para lá. O que eu vou fazer lá? Eis a responsabilidade nossa. Não somos perfeitos, porém nós estamos nos esforçando para alcançar o céu. E não devemos ir sozinhos. Nós devemos nos esforçar para também levar os nossos familiares. Eles podem até se perder, mas o sangue dele, o Senhor, não vai requerer das nossas mãos. Quando eu deixo de evangelizar, eles vão se perder, porém o sangue dele, o Senhor vai requerer da minha mão. Porque ele me deu o ministério para começar cuidando dos meus. Dentro da minha casa, os meus têm que ver o Deus que eu prego. As minhas atitudes têm que ser uma atitude cristã. Eu costumo dizer no meu trabalho: eu louvo a Deus, porque ainda na minha juventude o Senhor me tomou para Ele. Eu digo a vocês, irmãos, o troféu não é meu, é de Deus. Nunca tive o desprazer de participar de nada do mundo. Glória a Deus. Amém. O troféu é dele. Nunca fui a um cinema, nunca fui a um teatro, nunca fui a uma dança. Glória a Deus. E eu digo todo dia, meu Deus, não permita eu me desviar. Porque se eu me desviar hoje, eu morro amanhã. Porque eu sou afoita.
Jesus eu vou agir pela carne. E a carne é morte. Porque quando a gente vive no Espírito, a gente ira, mas não peca. Porque o Espírito Santo nos lembra do compromisso que firmamos com Deus. Outro dia no meu trabalho, eu me descontrolei. Então eu comecei a chorar. Aí eu veio encarregado, enxugue suas lágrimas, engula seu choro, deixe eu chorar, porque eu não posso apertar o seu pescoço. Então deixa eu extravasar chorando. Mas a senhora vai chamar a atenção, deixa eu chamar a atenção chorando, que é melhor do que eu apertando o seu pescoço. Então deixa eu extravasar. E quando a gente tem compromisso com Deus, a gente se ira. Mas Deus lembra, ó o compromisso. Porque eu digo a vocês, o cristão também se ira. E há momentos que a gente, se Jesus, a gente não se apegar a Jesus, a gente age pela carne. E para não agir pela carne, a gente tem que estar sempre no Espírito. Estar sempre exercitando a fé. Sempre exercitando a leitura da palavra. E isso os nossos tem que ver em nós. As pessoas, elas não veem os seus atos de bondade. Eles não veem. Quando você faz alguma coisa de bondade, besta. Sabe o que é besta? Agora, quando você faz algo ruim, e é assim que tu é crente, você é crente, porque nem tudo quer ser. Ah, crente, oh, crente. E nós temos que estar atentos. Muito atentos. E nós devemos, dentro da nossa casa, exercer uma fé hereditária. O apóstolo Paulo, ele observou isso em Tiago. Ele disse, você hoje exerce a fé que começou na sua avó, passou para sua mãe e hoje você está exercendo. E que nós, irmãos, possamos deixar este legado. Eu, todos os dias, eu sempre falo algo que minha avó falava. Minha avó, ela sempre dava muitos exemplos. E hoje eu digo, como minha avó dizia, isso. Então, eu lembro muito que minha avó passava para a gente. Eu vejo o exemplo do meu pai. E eu sempre digo assim, lá em casa. Todas as vezes. Eu lembro do meu pai. Eu vivi com meu pai só até os meus 7 anos de idade. Hoje eu tenho 58 anos. Eu com 7 anos, meu pai morreu. Mas foi o suficiente o que ele me ensinou. Não sei se fez bem ou se fez mal. Porque hoje eu não consigo ser moderna. Não consigo ser moderna. Porque o meu pai me ensinou a educação. E hoje eu trago essa educação. Hoje é moderno os filhos dizer tu, o pai, tu, você, coroa. Isso para mim me assusta. Eu não consigo aceitar isso. Porque o meu pai ensinou: se respeita os mais velhos, não chega num lugar para não dar bom dia, boa tarde, boa noite, não se pedir com licença. E hoje, quando eu faço isso, as pessoas que me rodeiam me veem como antiga. Porque o bonito hoje é ser mal educado. Hoje isso é bonito. Aquela referência que eu aprendi há 40 anos atrás, hoje é feio. O bonito é você chegar atrasado, incomodar, atrapalhar. Esse é o bonito, porque é o moderno. Mas com Deus não tem modernidade. Deus não muda. E o que está na Bíblia não se moderniza. Os meus precisam saber disso. Nós devemos ser cristãos sem invadir o direito do outro. Eu vivo a fé que eu aprendi.
eu vou dar bons exemplos do que é ser cristão, sem precisar invadir o direito do outro. Na minha casa, eu não vou servir aos meus convidados, aos meus visitantes, aquilo que vai infringir a fé que eu prego. E muitas vezes quer ser agradável. Eu costumo dizer à minha mãe, a gente não toma café. Se minha irmã gosta de café, ela traga o café dela. Não devemos comprar café para ela. Porque a gente prega, a gente não toma café. Se ela gosta, o problema dela e ela traga o café dela. Mas a gente não tem que comprar para dar a ela, para ser agradável a ela. Então, nós precisamos, então, verdadeiramente nos esforçar para dar bons exemplos. Este é o tempo de ser santo. Este é o momento de pregarmos aos nossos. Para depois pregarmos no trabalho, pregarmos na rua. Mas devemos começar dentro de casa. O nosso exemplo deve ser guardado. Devemos nos esforçar. Né? Uma amiga minha, ela disse assim, por que você não usa calça comprida? Porque eu tenho uma amiga adventista que usa, e uma colega minha, não sei o quê. Sim, minha filha, eu não uso porque eu não gosto. Qual é o problema? Qual é o problema nisso? Não vai mudar em nada. Ah, mas tua igreja deixa. Eu só não quero. Esse é o direito meu. Porque eu digo a vocês, irmãos, quando eu me converti, as coisas que eu fazia antes passou a me incomodar. Não precisou ninguém dizer a mim, ó, está errado, está certo. Não passou a me incomodar. Então tem coisas que eu não faço que eu não gosto. Tá? Graças a Deus eu deixei muitos hábitos, né, que era comum da minha família, por mim mesma. Porque as coisas passou a me incomodar. Os assuntos passou a me incomodar, as companhias passou a me incomodar. E eu louvo a Deus. Porque quando você se junta tanto, você termina ficando parecido. Eu estava relembrando o pastor Bulhão, ele dizendo que não suportava mamão. E quando ele casou, a esposa, na lua de mel, foi botar mamão na boca dele. E ele tão apaixonado e gostou de mamão. Então a gente vê que muitas vezes a gente muda o nosso hábito porque a gente quer ser agradável. E muitas vezes a gente tem o cuidado no que a gente vai agradar os demais. Quem fracassa no preparo, prepara para fracassar. Infelizmente, existem muitos familiares que não conseguem professar a mesma fé que a gente professa por causa do nosso mau testemunho. Mas que nesta manhã, irmãos, o nosso Deus possa verdadeiramente mudar aquilo que nós precisamos que seja feito. Que Deus nos abençoe. Amém. E não fracassemos com o nosso ministério dentro da nossa casa. Que Deus nos abençoe.